Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Então, meu nome é Laurita, sou fisioterapeuta, me dedico há muitos anos ao tratamento da fibromialgia, ao tratamento físico. Também sou fibromiálgica, então, como eu estava comentando com o pessoal aqui, eu entendo muito bem a importância da gente ter a informação correta na fibromialgia, né? Então, a gente tem que entender os mecanismos da fibromialgia, entender o que é que a gente tem necessidade de mudanças, de que hábitos, de que comportamentos a gente tem que mudar para ter a melhora, então, dos sintomas, né? Não basta somente usar um medicamento, não funciona dessa forma tão simples assim como a gente gostaria que fosse, né? Então, aí a gente tem um trabalho interdisciplinar para ter um tratamento realmente eficiente e eficaz. E a gente está aqui para isso, né? Com esse evento, então, encerrando o Maio Sem Dor, que é o mês dedicado à conscientização. E eu aproveito aqui, então, para agradecer a presença do Dr. Rômulo Silveira, médico reumatologista, que dirige a New Clinic, e está aqui conosco para compartilhar aí um pouco dos conhecimentos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá, então, Rômulo. A gente preparou uma breve aula para se dedicar à educação da fibromialgia, né? É um assunto que diversas vezes enfrenta um certo tabu. Então, hoje a gente vai conversar com bastante tranquilidade, calma. A ideia é ser bem de casa. Então, quem tiver dúvida no final, fica à vontade de perguntar. Então, a ideia é a gente poder tratar esse assunto sem qualquer tabu. E inicio, então, por esse conceito. Tem muito a queixa de ser uma doença abstrata, de não ter o entendimento do que é a fibromialgia, principalmente em relação à família dos pacientes e o próprio paciente, né? E por se tratar de um diagnóstico clínico. Então, aqui, quando a gente vê uma figura abstrata, tem essa tela do Kandinsky aqui, a gente inicialmente não identifica nada, né, a não ser a figura como um todo, mas, claro, a partir das críticas da obra de quem estuda isso, a gente começa a entender algumas questões aqui. Então, a gente dividindo aqui a tela na esquerda, a gente vê as cores claras, né? As composições gráficas bem definidas, e aqui já são cores escuras relacionadas a outros sentimentos. Então, eu trago isso só para representar que quando a gente para, quando a gente estuda e quando a gente olha, o que parece abstrato começa a nos dar informações. Então, aqui em relação à fibromialgia, é muito importante o conhecimento do paciente, a educação, para que ele entenda o que vem ocorrendo. Isso facilita o tratamento da parte anal, a participação do paciente em relação ao seu tratamento, né? E o entendimento da doença, quais as limitações e, por exemplo, o fato da gente saber que não progride para algo grave, de dano em algum órgão, né? Então, inicialmente, para a gente entender como funciona, a fibromialgia, ela tem bastante relação com o sistema nervoso central, que é o nosso cérebro. Então, o problema maior da fibromialgia é que a gente tem uma resposta inadequada e anormal do cérebro aos estímulos. Então, basicamente, esse volume está aumentado. A gente recebe um abraço e o cérebro entende como dor. Então, esse toque, né, coisas simples do dia a dia, além do abraço, subir uma escada, enfim, gera dor. E a gente sabe hoje em dia que não são somente esses estímulos dolorosos que são alterados, mas também o paciente tem uma percepção diferente do calor, de estimulação elétrica e de estimulação auditiva e visual também. Outra questão que a gente entende hoje em dia é que o cérebro tem dificuldade de entrar em repouso nos pacientes com fibromialgia. O local da emoção, que a gente já entendeu que vem exacerbado, e da sensação de dor que está com volume ampliado, ele
ele é conectado ao local do repouso do cérebro. Quando que a gente repousa? Quando a gente relaxa, quando a gente dorme. E no paciente com fibromialgia, a gente tem dificuldade de colocar esse cérebro em repouso, né? Trazendo alterações emocionais, dificuldade de aprendizado e alteração de memória. Então, uma maneira de fazer entender, né? Um exemplo, o fogão ligado, a gente coloca a mão no fogão. Quando a gente tira, né, a gente está se protegendo. Então, a dor, ela nos protege, ela é uma proteção da nossa vida, né? Quando o cérebro está sentindo dor, ele fica com o alarme ligado o tempo todo. Então, ele não consegue descansar, porque é um importante alarme, não é qualquer alarme. Além disso, a gente também sabe que ocorre um sistema de antecipação de alívio da dor no cérebro das pessoas. Ou seja, um exemplo, está fazendo uma vacina, quando alguém vai tirar, né? Tirar a vacina, está acabando, já vai sentindo um alívio. O cérebro já vai entendendo que aquele estímulo vai ser encerrado. Isso não ocorre no paciente com fibromialgia, né? O sistema de antecipação de alívio da dor, ele não é ativado. O paciente é a mesma coisa aqui, como eu botei na imagem. Quem é que consegue frear o papaléguas, né? A gente não consegue, então a gente não consegue frear esse estímulo doloroso. Outra questão que vem associada é o problema do sono, e ele é consequência de dor crônica. Então, o sono não reparador, ele vem associado à dor crônica, principalmente pela dificuldade do cérebro desligar. E isso leva a uma maior dificuldade desse controle doloroso no cérebro. Então, um mecanismo de retroalimentação. O paciente acorda com a sensação de que ele está mais cansado do que quando foi dormir. A gente também tem algumas alterações hoje em dia mais palpáveis da genética. Um exemplo é, a gente sabe que 50% do risco de desenvolver fibromialgia é genético e 50% é ambiental. Claro que uma pessoa com fibromialgia não vai ter filhos obrigatoriamente com fibromialgia, não é de cada 2 filhos um vai ter, né? É um risco para cada indivíduo. Mas a gente sabe que tem um papel genético e um papel ambiental. Um dos papéis genéticos associados é em relação aos transportadores e os receptores da serotonina e dopamina. São substâncias de prazer do cérebro. Então, elas têm uma dificuldade maior de funcionamento, né? De recaptação, de funcionar, de estar disponível. E outras questões também que a gente já entende é que algumas proteínas que organizam, estruturam esse cérebro nesse centro das emoções, no do sono, enfim, elas têm dificuldade elas têm um mau funcionamento, né? Então a gente já está conseguindo geneticamente entender algumas coisas. Outra situação são os geradores e mantenedores de dor, né? Na sensibilização, no volume da dor na fibromialgia. Se a gente tem um estímulo doloroso que não consegue, que o cérebro tem dificuldade de parar de fazer que aconteça, a gente precisa tratar. Uma das situações mais comuns que eu trago aqui é a cervicalgia, a dor na região cervical. Muitas vezes ela vem por esse ponto gatilho, né? Aqui a gente vê o complexo, uma contratura muscular, basicamente, que gera essa banda tensa dando dor. Então, uma contratura muscular crônica. A gente entende que realizar esse tratamento hoje em dia traz diversos benefícios para o paciente, né? Porque para de gerar aquele ciclo vicioso de dor. E além disso, também deixa o paciente mais tranquilo, porque às vezes eles imaginam que seja algo grave, né? Então, fazer essa abordagem, fazer essa investigação é um bom auxílio para o tratamento. E em relação ao tratamento, né, o que a gente mais quer? A gente quer a participação ativa do paciente. O paciente informado e participativo, ativo, ele é muito responsável pelo sucesso do tratamento. Então, aqui em relação à educação, né, o conhecimento por parte do paciente, ele tem que existir do porquê dos seus sintomas, quais são os objetivos e as etapas do tratamento programados na consulta, né, a necessidade da participação ativa desse paciente e a identificação dos fatores que influenciam no seu dia a dia de dor, né? E o mais importante aqui é a gente entender que a participação do paciente faz toda a diferença no sucesso ou na falha do tratamento, visto que é um tratamento multidisciplinar, né?
que envolve atividade física, tratamento medicamentoso, psicoterapia, isso a gente vai ver aqui nos próximos slides. Mas o que mais faz diferença é a participação do paciente. A gente, infelizmente, até o momento não tem nenhuma pílula mágica para resolver tudo. Então, realmente é trabalhoso, mas a partir do momento que o paciente entende o seu papel, as coisas costumam ir para frente e melhorar a qualidade de vida desse paciente. Uma outra questão que é importante em relação à educação é a gente também entender o que a informação pode ter de papel negativo. E aí a gente entra nas fake news, né, nas notícias falsas. Então, cuidar. Propostas milagrosas, né? Um soro, uma terapia com doses elevadíssimas de diversas medicações ou hormônios que não são indicados. Além enfim, ultrassom na palma da mão, seja o que for. O que eu me preocupo em relação a isso é que, como é um tratamento que já tem um custo, né? E um custo de dinheiro e de tempo, eu sempre oriento o paciente que traga na consulta a ideia que ele tem da intervenção que ele quer fazer, do tratamento que ele se propõe a fazer, para a gente discutir e ver se vale a pena, né? Enfim, são coisas que são individualizadas do dia a dia, mas a gente sempre tem que cuidar essas propostas mais milagrosas, né? Em relação a escapadas fake news, né, eu sugiro a cartilha da Sociedade Brasileira de Reumatologia, a cartilha de fibromialgia. Aqui eu trouxe para vocês mais ou menos, trouxe os títulos, né, do que é, qual a causa, qual o grupo de pessoa que é mais afetado, quais são os sintomas, por que algumas pessoas não acreditam. Então, tem diversos assuntos bastante pertinentes ao dia a dia do paciente. Né? Aqui outro exemplo, aqui um exemplo da terapia cognitivo-comportamental, que é um cuidado de saúde mental, por que os anti-inflamatórios não ajudam para dor, né? E aqui também, em relação ao tratamento farmacológico, por que a gente inicia um tratamento medicamentoso, visto que o tratamento da fibromialgia é relacionado em psicoterapia, atividade física e outras questões não farmacológicas. Então, esse tratamento ele é apenas uma ponte para o paciente tolerar o início das atividades físicas. Como ele tem uma percepção de dor bastante elevada, né, uma dor aumentada, ele costuma não tolerar o início das atividades físicas. Com isso, eu trouxe um conceito aqui para vocês, até cheguei a desenhar aqui, fazia tempo que eu não desenhava no computador, e então os exercícios aeróbicos, né, que costumam ser os mais estudados, eles melhoram o sintoma, melhoram a função do paciente, os aspectos emocionais e a qualidade de vida. Ele pode ser feito tanto no solo quanto na água, e a associação dessas modalidades de solo e água parece ter uma superioridade em relação a uma atividade física isolada só de solo ou só de água. Então, aqui, isso se chama curva de retenção. Aqui é um paciente sem atividade física. A gente inicia uma medicação, aqui é o efeito dela e aqui o tempo. Então, a gente iniciou a medicação amarela aqui, o paciente vem fazendo uso num efeito lá em cima e cai o efeito da medicação. Aí a gente tem que associar a roxa. Aí o paciente sem atividade física perde o efeito. E por aí vai perdendo e a gente vai necessitando cada vez mais de medicações diferentes e doses diferentes. Aqui em relação ao paciente que faz atividade física, normalmente existe uma pequena variabilidade em relação ao efeito da medicação ao longo do tempo. Isso se resume dizendo que o paciente que faz atividade física, ele tem melhor resultado do medicamento, mais tempo de efeito e sem necessidade de elevação de dose ou de associar outras medicações. Então, o que eu combino com os pacientes, a gente não tem mais tempo para classificar para Tóquio, que agora virou 2021. Então, a gente não quer atleta, o que a gente quer inicialmente é criar um hábito. Então, não existe uma atividade física específica, né? É normalmente aquela que o paciente consegue manter e que tem uma preferência, para a gente primeiro criar esse hábito de repensar e colocar a atividade física no seu dia a dia, né? Então, isso é bastante importante.
Esses resultados da atividade física, eles são esperados ao longo prazo. E a gente inicia pouquinho a pouquinho. Então, é muito mais importante que o paciente faça a sua caminhada de 5 a 10 minutos diariamente para manter o seu movimento, né? Do que ele fazer 40 minutos na segunda e passar a terça, quarta e quinta com muita dor e sem conseguir voltar a realizar aquela atividade. Então, a atividade física é realmente o tratamento da fibromialgia, o principal pilar, e a gente espera os resultados a longo prazo. Isso é um pouco difícil de instituir no dia a dia do paciente, né? Mas a gente, com o tempo, o paciente vai percebendo a melhora e dos 5 minutos vira 10, e o 10 vira 15, e as dores vão melhorando. A terapia psicológica é um pilar super importante. Às vezes os pacientes eles ficam constrangidos ou até mesmo, de certa forma, ofendidos quando a gente fala em buscar uma psicoterapia, em buscar um psiquiatra, né? Psicoterapia com psicólogo, ou então consulta com psiquiatra. Tem alguns pacientes que o distúrbio de humor, seja depressão ou ansiedade, são mais graves e a gente precisa do auxílio do psiquiatra, e isso não é feio, né? A gente precisa cuidar da nossa saúde mental, ela é tão importante quanto a física. Então, como a Laurita disse no início, a gente precisa de uma abordagem multidisciplinar. Então, aqui a gente volta para aquele quadro e a gente vê que o autoconhecimento e a educação, com o tempo, eles geram vantagens, né? O paciente sabe que ele tem que fazer atividade, ele sabe por que está tomando remédio, ele sabe por que da fisioterapia, enfim, ele entende o que está acontecendo. Enquanto o pessoal dá uma pensada, né, eu gostaria de comentar uma questão que eu considero assim, ó, fundamental que a gente entenda, né? Essa questão do início da atividade física, ela muitas vezes é um grande dilema, né? Porque o médico diz, olha, vai tomar esse medicamento, tem que começar a fazer atividade física, é muito importante, e a pessoa, dependendo do nível, né, daquele momento, se ela está em crise, ou da intensidade da fadiga, ela simplesmente não tem a condição de fazer atividade física, não se sente em condição, né? Então, o que a gente faz, né, nessa parte, onde é que o fisioterapeuta pode entrar, que é o trabalho que a gente faz na fibroclínica, com o tratamento físico de preparação para a realização da atividade física. Quando a musculatura tem muita dor, muita fadiga, muita tensão, e ela precisa ser modificada, a condição corporal precisa ser modificada, a gente às vezes tem que fazer um passinho anterior ao ir direto para a atividade física, que é o trabalhar nesse corpo, nessa musculatura, em tendões, nas fáscias, para fazer a liberação desses tecidos, permitir uma oxigenação, uma fluidez de movimento, para que o exercício comece também a ser vivenciado de forma prazerosa. Porque é claro que a pessoa cheia de dor e cheia de fadiga, e ela vai caminhar, e aí ela sente, né, os sintomas piorando. Então tem que 3 dias depois ficar dormindo 3 dias inteiros, dependendo do nível aí de comprometimento. Então, é um trabalho que ele tem que ser abraçado de vários lados, né? Então, a importância da gente poder trabalhar junto com tratamento medicamentoso com o médico, tratamento físico, seja esse passo de trabalhar o corpo, né, para a pessoa poder engrenar na atividade física e evoluindo com prazer, sentindo a sua melhora a cada dia. A psicoterapia, porque, como eu costumo dizer para os pacientes também, né, muitas vezes a gente tem comportamentos e tem perfis que levaram ao desencadear do quadro, né, da fibromialgia. Então, vocês imaginem um paciente que está fazendo tudo certinho, tratamento químico, tratamento físico, iniciando, mas fazendo tudo que ele foi orientado, mas ele permanece nesses velhos hábitos de, por exemplo, perfeccionismo, não respeitar os limites, autocobranças. O que vai acontecer com o tempo? A tendência, se ele tem uma predisposição genética a desenvolver esse quadro, é voltar à manifestação da fibromialgia, né? Então, é por isso que a gente insiste assim, em deixar claro que é tão importante o trabalho interdisciplinar.
é importante a comunicação entre os profissionais que estão acompanhando esse paciente, para que a gente possa todos juntos assim unir forças e a gente entra com tudo, né, no apoio a esse paciente para essa mudança realmente de vida, de comportamentos, de hábitos, para que a gente possa, então, permitir que o paciente volte às suas atividades normais. Pois é, eu acho que a gente conseguiu passar essa mensagem, né, de que o tratamento ele é multidisciplinar e da importância do autoconhecimento do paciente. Então, fico à disposição se alguém tiver alguma dúvida também, e isso que tu comentou é bastante importante, né, Laurita? A gente, hoje em dia, tem novas ferramentas baseadas na ciência que trazem auxílio para o paciente. Tá certo. Obrigado, Laurita, pelo convite. Uma boa noite. Uma boa noite para todos. Muito obrigada pela presença de vocês.